Ei, oi. Bom dia a todos. O pessoal está com fome já? Vou tentar ser rápido, hein, gente? Bom dia. Falar um pouquinho de design, mas também entrando nessa questão da experiência e inovação para o futuro, para vocês poderem criar um futuro mais interessante para o seu negócio. Antes, eu queria fazer só um rápido comercial. Eu trabalho no Instituto Senai de Inovação, de manufatura avançada e microfabricação. Nós desenvolvemos alguns serviços para as empresas em processos e tecnologias de microfabricação, design e desenvolvimento de produto e também metrologia para micro e nanosistemas. Então, quem tiver alguma dúvida, a gente tem um stand do Senai de soluções tecnológicas, é só procurar que o pessoal informa melhor, tá ok? Aqui só alguns projetinhos que a gente desenvolve. Mas voltando ao tema, vou falar de design, mas o que é design? Todo mundo fala de design, falamos de design thinking, mas o que realmente é design? Então, uma coisa muito fácil, né? Vamos no Google. E aí, se você clicar design no Google, vão aparecer aproximadamente, isso foi em abril, 5 bilhões, certo, de resultados. Interessante, né? E se eu digitasse Deus? 146 milhões. Não estou aqui querendo falar que design é maior que Deus, pelo amor de Deus, tá, gente? Eu só estou querendo mostrar que as pessoas estão atrás de saber, talvez, o que é design e suas outras áreas, tá ok? Para muita gente, design, o básico do design, né, quando ele nasceu, para muita gente, é a de transformar produtos sem graças para produtos mais atraentes. Então, tem aquele produto mais básico e, de certa forma, você cria uma casca mais interessante para poder vender mais, certo? Já para mim, existem, obviamente, diversas definições do que é design. Eu gosto dessa, que seria de transformar ideias complexas em soluções simples. Às vezes a gente tem grandes ideias, mas muito complexas, e da maneira que você consegue deixá-la muito mais simples e conseguir vender isso, é o interessante e acho que é um dos principais papéis do design. Mas existem muitas definições, tá? Fica a critério de cada um. E para entender, para falar um pouco de design, eu queria pegar um pouquinho do histórico do design. Então, aqui vocês podem ver uma breve linha do tempo. Então, a gente vê que lá, pelo menos no Brasil, né, óbvio, em 1980 foi quando o design começou a criar corpo, começou a aparecer forte no mercado para muita gente. Ainda como um subdepartamento, aí, digamos, da engenharia. Então, nessa época, muitos engenheiros eram os designers dos produtos, mas os designers já estavam começando a fazer os seus projetos, ainda de forma muito acanhada e muito técnica. Já em 90, nós tivemos o boom aí da qualidade, ISO 9001, né? Então, toda indústria tinha que ter ISO 9000, que era o que faria eu vender o meu produto melhor. Ia vender mais produtos se eu tivesse ISO. E nessa fase também, meados dessa década, apareceu aí forte, para nós aqui pelo menos, a internet. Então, gerou aí, os mercados também abriram, então a concorrência começou a ficar muito mais forte, e o design começou a ter, de certa forma, um papel até mais relevante. Já em 2000, nessa última década que passamos já, foi a década que a gente pode chamar da década do branding, das marcas, onde muitas marcas ficaram até mais importantes do que seus próprios produtos. E foi meados dessa década, né, como vocês podem ver, que apareceu esse termo design thinking, né, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. E essa nova década que estamos aqui, estamos inclusive nesse congresso, que é a década ou a era da inovação, certo? Aí só pegar um exemplo para a gente poder ilustrar um pouquinho do que foi isso. Pensem no óleo lubrificante automotivo. Então a gente percebe que no passado se vendia a questão dos atributos mais racionais, ou seja, é o óleo que lubrifica melhor o seu motor, ponto. E depois começou a se vender mais benefícios aí, funcionais, ou seja, não necessariamente é o que vai deixar o seu motor melhor, mas é o que o seu carro vai quebrar menos com esse óleo, por exemplo. Depois, já ali 2000, esses benefícios mais emocionais, ou seja, com esse óleo você vai ter tranquilidade para viajar, certo? E hoje, a gente já vende muito mais os valores emocionais, ou seja, este óleo vai proporcionar segurança para a sua família.
Então, você vê como que era, como que a gente vendia um produto no passado e como que esse produto é vendido hoje. Então, a gente percebe que hoje o que é importante são os produtos, marcas e serviços, ou seja, toda a experiência desse mercado. Aqui é o exemplo, né? A gente percebe ali a evolução dos aparelhos celulares e a gente vê que hoje a gente não tem apenas um aparelho para fazer ligação, e sim um aparelho para curtir diversas experiências, seja elas quais forem. E o que é experiência? Experiência é muito simples. Expectativa menos a percepção. Então, você tem uma expectativa do produto, você vai pegar esse produto, ter a sua percepção, e ela vai te dar como resultado a sua experiência. Só um videozinho para a gente entender os valores das coisas. Emma. 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 Então, a gente percebe que ainda algumas coisas têm o seu valor, certo? E aí, só um pouco de informação, que a cada ano, aí, aproximadamente 30 mil novos produtos são colocados à venda no mercado. Isso até já é uma informação um pouquinho velha, eu acredito que seja até mais. Sendo que 90% fracassam. Por que será, né? E outro ponto interessante é que estamos expostos a aproximadamente 3 mil mensagens publicitárias diariamente, de qualquer tipo de mídia. Então, como você vai conseguir se diferenciar, né, sua empresa e seu produto? Aqui tem um exemplo interessante, né? O que muita gente fazia quando chegava à escola, acho que aqui muita gente, e o que o filho de muita gente, neto talvez, faça hoje. Então, é um público bem diferente. Se a gente não entender esse público, a gente não vai conseguir acertar. Aqui um pouco do que a Rosa comentou. Aqui é um exemplo do que acontece em 1 minuto, né, em 60 segundos, na internet. Então, a gente pega lá, são 700 mil logins no Facebook, 20 milhões de mensagens no WhatsApp, 2,4 milhões de buscas no Google. Então, a gente vê que é muita coisa em apenas 1 minuto, né, mundialmente falando. E essa questão, né, de invenção versus inovação. Então, a gente tem que lembrar que nem toda invenção é uma inovação. A gente tem que tomar um certo cuidado, né? Pode ser muito interessante, mas não significa que vai ser uma inovação. E eu coloquei até de inovação 2 exemplos antigos, né? O próprio pregador de roupa e o Walkman, que eu não usei, acho que alguém aqui deve conhecer, mas foi uma inovação na sua época, certo? E aí, para saber um pouquinho, se você pensa design, se a sua empresa, se você como inovador pensa design, você tem que se perguntar, né, se você quer ser eficiente ou inovador. Se você olha para o seu consumidor, o cliente, né, ou para o usuário, que é um pouco diferente de quem utiliza o produto de quem necessariamente compra. Se você analisa problemas ou necessidades. Aqui tem um exemplo interessante, vocês devem lembrar que no começo dos anos 2000, a briga entre Motorola e Nokia era de fazer um celular com a bateria que durasse 1 semana, 10 dias, 15 dias. Essa era a grande briga. E, de repente, chegou a Apple com um iPhone que durava 1 dia. E nem por isso foi um problema para eles. Inclusive, hoje, quase todos duram 1, 2 dias. Agora se voltou a brigar por tempo de bateria, mas, na época, talvez não avaliaram qual que era o problema e qual que era a necessidade. Se você cria para as pessoas ou com as pessoas. E se você quer entregar o que é tangível ou intangível. Com certeza, se você conseguir vender o intangível, você vai ganhar muito mais dinheiro do que apenas o tangível. Aqui tem uma frase interessante do Saint-Exupéry, que é o autor do livro Pequeno Príncipe, acho que todos já ouviram falar, que ele comenta, né, que a perfeição não é alcançada quando não há mais nada a ser incluído, mas sim quando não há mais nada a ser retirado. Então, não adianta eu encher meus produtos ou meus serviços de coisa, quando, na verdade, é você deixar ele muito mais enxuto e interessante.
E só para comentar um pouquinho do Design Thinking, né, que eu falei lá atrás, isso é um pouco de como funciona muitas empresas e como antigamente se trabalhava também. Basicamente, você recebe as informações de marketing, seja pesquisa, perfil de consumidor, valores da marca, o próprio SWOT, o mercado, tal, e com isso tudo você gera um briefing, abre para ideias, brainstorms e chega num conceito. Isso é o padrão que muita gente aqui trabalha ou já trabalhou. E o Design Thinking tenta ir muito mais além, né, mais para trás do problema. Tentar entender realmente o problema, pesquisar muito, ter uma primeira proposta, pesquisar novamente e só aí chegar no meu briefing, né, nessa redefinição do problema. Então, dessa forma, obviamente, durante esse processo você vai errar muito no processo, mas com certeza lá na frente você vai acertar muito mais no seu produto. Não devia ter olhado, né? Tudo bem. E aqui algumas técnicas, né, de como, de repente, você conseguir informações desse seu público. Então, a gente tem a superfície, então você chega no seu consumidor e pode fazer uma entrevista, perguntar o que ele quer. Só que, obviamente, você vai conseguir sempre ficar num nível muito mais superficial. A partir do momento que você observa e faz sessões com esse seu consumidor para entender melhor o que ele faz, o que ele precisa, você vai conseguir atingir os desejos mais latentes desse seu público. Aqui essa pessoa citava, né? Ele disse que se tivesse perguntado às pessoas o que elas queriam, teriam dito os cavalos mais rápidos. Então é um pouco disso, não é só sair perguntando para o meu consumidor, mas sim entender realmente todo o ambiente que ele está incluído. E aqui, né, óbvio, a ideia não vai nascer de um laboratório, não tem como. Ela vai nascer de uma observação, e dessa observação você vai conseguir criar um conceito muito mais interessante. Dificilmente alguma pessoa ia falar que precisa de uma mala para levar seu filho em cima, mas a partir do momento que você percebe isso no ambiente, né, num aeroporto, você consegue entender o que pode ser interessante. Aqui tem uma imagem interessante, né? Eu não sei se vocês percebem o que está estranho nessa imagem. Está limpo, né? Isso já é uma grande coisa, né? Para muita mulherada aqui, só de estar limpo já agradeceria. Mas, na verdade, essa mosquinha. E o que foi a sacada desse produto? Perceberam que os homens, principalmente nesse caso, curtiam brincar de mira, né? E isso, naturalmente, acabava ajudando um pouco, né, no entorno ali desse equipamento. Então, criou-se, primeiramente, um adesivo, que era colado nos mictórios. Isso na Europa é muito forte. Hoje, inclusive, já sai impresso na cerâmica. E isso conseguiram, né, com isso, aproximadamente 85% de banheiros mais limpos. É uma bobeira, né, mas se você conseguir observar e entender, você consegue acertar, né? Acho que aqui todo mundo, só de olhar para esse desenho, já vai entender de quem que a gente está falando. Então, eu queria mostrar só um videozinho para vocês verem como que essa marca trabalha suas experiências com consumidores.
Essa foi uma campanha da Coca-Cola no Vietnã. E é interessante, né? Uma marca que talvez nem precisasse perder tempo com esse tipo de ação ou de experiência com o seu usuário, como que eles ainda têm que continuar trabalhando, né? Você vê que não é fácil para ninguém. E aqui um pouco, até pegando um gancho da própria Rosa, da questão do Design Thinking, trabalha, obviamente, muito isso, que a gente tem o passado e o presente. A gente pode aceitar o futuro, principalmente, que eu falo ali, né, baseado na extrapolação do passado, ou seja, olhar para trás e tentar ver como isso vai evoluir no futuro, aceitar, que pode ser, inclusive, eu não pus, o vermelho não foi de propósito, tá? Mas ele poderia ser vermelho. Ou você pode construir o seu futuro, e baseado praticamente nessa perspectiva própria sobre o seu futuro. Porque o futuro, realmente, ele não existe. Mas a gente pode criar o nosso futuro da melhor forma e que seja bom. Aqui, acho que não preciso falar, né, desse cara. Ele comentava, né, que cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. Acho que, né, dá para entender legal. Só mais um videozinho e aí eu já termino, gente. Aproveitei essa mensagem da Apple, que eu acho bem interessante, né? Vamos olhar o mundo de forma diferente, o seu negócio de forma diferente, o seu usuário de forma diferente. E é a minha mensagem, faça o seu futuro. Obrigado. Muito obrigado, Leonardo.